Nem precisa você pregar, falar esta palavra. Mas se o mundo veio a sua forma de viver, o mundo vai se converter. Porque esta é a melhor e maior pregação. Em nome de Jesus, amém? Por isso esta palavra que nós vamos receber é para nós colocarmos em prática. Não é somente ouvir e deixar assim. Nós temos que ser praticantes desta palavra. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Hoje eu trago como tema o tesouro escondido. O tesouro escondido. Este é o nosso tema para esta manhã. E nós vamos trazer o desenvolvimento deste tema com base do Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 13, no versículo 44. Evangelho de Mateus 13, no seu versículo 44. Mateus 13, 44. Eu vou aqui proceder com a leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. A parábola do tesouro escondido. 44. O reino de Deus pode ser comparado a um tesouro que foi enterrado no campo. Certo homem o encontrou e, de tão feliz que ficou, escondeu-o de novo. Foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vou repetir. O reino de Deus pode ser comparado a um tesouro que foi enterrado no campo. Certo homem o encontrou e, de tão feliz que ficou, escondeu-o de novo. Foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo esta parábola para os seus discípulos. Antes eu gostaria de dizer o seguinte, igreja. O que seria um tesouro? O que é um tesouro? O tesouro significa uma grande quantidade de dinheiro ou objetos de muitos valores. Quando falamos de objetos de muitos valores, podemos dar como exemplo de gás, petróleo e ouro e outros objetos. Então este é o significado do tesouro. Mas hoje não vamos falar apenas de um tesouro. Vamos falar do tesouro escondido. Então a Bíblia aqui está relatando o seguinte: que o reino de Deus pode ser comparado com um tesouro que foi escondido, um tesouro que foi enterrado no certo campo. E certa vez, um homem sortudo, um homem abençoado, encontrou este tesouro. E quando ele encontra este tesouro, a Bíblia nos diz que ele ficou muito feliz. E de tanta felicidade que ele teve naquele momento, a Bíblia nos mostra que ele escondeu novamente aquele tesouro naquele campo. E ele foi para a sua casa. E quando chega na sua casa, a Bíblia nos diz que ele vendeu tudo o que ele tinha. E eu não sei o que ele tinha, mas a partir desta palavra, eu já consigo imaginar que ele tinha muitas
tinha os seus bens. akakana bintu byaje Eu imagino este homem que tinha talvez carros, isatarira kuti akakana karu talvez tinha empresas. akakana maempresa lindipa Eu imagino este homem que tinha muitas coisas. akakana bintu pikulu kakamu Mas a Bíblia nos diz que ele foi vender tudo o que ele tinha. ukusanga kuti adakagulisa bensene E a Bíblia, quando fala de tudo, ukusanga bensene não significa um pouco de tudo, nelongera pang'ono tayi mas tudo é tudo. bensene vikakana iye Então este homem vendeu tudo o que tinha. akulisa bensene vikakana iye E quando ele vende o que ele tinha, vidakulisa vikakana iye a Bíblia nos diz que ele saiu novamente amukapoto e foi ter com o dono daquele campo. aenda kacheza na dono wa munda ule A Bíblia diz que ele foi comprar aquele campo. aenda kakula munda ule Igreja, quando falamos de campo, tingalonga chambwe ya munda campo pode significar uma machamba. longera munda Campo talvez pode significar uma zona. etao zona inako Campo talvez pode significar um distrito. o distrito Porque para pessoas que vivem na cidade, para donamo saka uvila as pessoas que vivem numa cidade, adonamo saka na pera e quando vem num distrito como este, akaona linganyaminga uno e ele fala com outras pessoas que estão lá na cidade, asawanga kuna adea kupera uno ele diz que eu não estou na cidade, mas estou no campo. asawanga kudine bano nandiri pera mandindiri nyaminga Então campo pode significar um distrito. kampu isongera kuti ndi district boss E para a pessoa que está aqui na vila muntu ningalipano pa vila e vão lá trabalhar nas zonas recônditas, ningabaendako mazaba e quando comunica com pessoas que estão lá na vila, ngachaza na anthu ali kuno kuvila ele diz que eu não estou na vila, mas estou no campo. ine nandiri nyaminga tayi nandiri mkati mwace Então eu entendo o campo desta maneira. eta ine ndisaona kuti kampu isichembera nditepo Então a Bíblia nos diz que este homem foi comprar aquele campo. mamuna uyo aenda kakula munda uno Eu imagino que ele comprou um preço muito caro. akula na tengo wa kupira Uma coisa que nós temos que perceber aqui pinafunapo kuti tidziwe é que ele apreciou aquele campo. iye asilira tani munda uno Apreciando ele aquele campo, pinasilirele munda ule ele foi ter com o dono de campo para comprar. aenda kacheza na dono wa munda para kule E esta ação então basenelo custa caro. yatura Por que custa caro? tangwanji yatura Porque o dono do campo não está a vender. natambo dono wa munda ule naye kugulisa O dono do campo não estava a vender. dono wa munda ngagulisa munda Só que aquela pessoa é que apreciou aquele campo. soma munda uyo asilira munda Uma pessoa que não está a vender o seu telefone, muntu akakaa kuti nakugulisa mtokodo wace por exemplo, eu não estou a vender o meu telefone. ndingaina nani kugulisa mtokodo wake E você precisa deste telefone. iwe usefuna ningi mtokodo Você deve apostar. iwe usafunika undite pesene usafunika Você precisa me convencer iwe usafunika kuti unditendeuse para eu te dar o meu telefone. para kuti ine ndikugulisire Porque eu não estou a vender o meu telefone. ngatapo ine sikugulisa mtokodo uta Diferentemente de eu estar a vender e vir ao seu encontro bindikwana gulisa bindibwerapo kwa kusogolo kwako e dizer que estou a vender o meu telefone. bindonga kuti ndikuigulisa telefone yako Então eu tenho que falar um preço muito baixo, safunika ndilonga kuti praso inangoye kuchita porque eu preciso de dinheiro para suprir certas necessidades. então ndisefuna kobiri kuti ndichite pinako Então msafune estamos a ver nesta passagem da Bíblia tilikuwana nekapindi yapala em que este homem apreciou aquele campo porque tinha um tesouro. mamuna asilira munda ule natambo mukakhala pintu Então este homem ele foi apostando ao dono do campo aenda kacheza na mamuna dono munda e ele comprou aquele campo. mamuna agulisira munda Eu imagino um preço muito alto que ele apostou, ndisataira kuti iye apereka mtongo wakukula porque o dono não estava a vender. natambo dono wachine akagulisa Mas a Bíblia nos diz que ele conseguiu comprar aquele campo. mukusalonga kuti iye akula E a partir daquele momento, kukira nzitsunoyo ele passou a ser dono daquele campo. iye andakakhala dono wa munda Mas uma coisa que nós
nós temos que entender: Chintu chimodzi chisafunika chidziwe. este homem não comprou um tesouro, Mamuna huyo asigula ouro. mas este homem comprou um campo que continha o tesouro. Mamuna akula munda basisoki munda muli mukakana mfuma inapoiwa. Porque se fosse ele disse: eu quero comprar este tesouro ao dono da mashamba, Badaomba kutine nisafuna nikule mfuma ili munda wako. eu acredito que o dono da mashamba, o dono do campo, Nisatailila kuti dono munda. ele não poderia aceitar. Badataila tai. Porque tesouro Mfuma é algo duradouro. ndi chintu chikulu kaka. Tesouro Mfuma é muito diferente com riquezas ou com bens materiais. ndiyasiyana na karu na pinako. Deixa eu me dar mais um exemplo do tesouro. Lakini ndikupasa nisemplu mosi. Hoje nós podemos olhar para Cabo Delegado. Lero tilarani kukadelegado. Segundo as pesquisas e notícias que nós temos acompanhado, Ninga pili nisaveme manotícia. é que lá descobriu-se um tesouro. Kweko kwatisikopriliwi mfuma. Descobriu-se taxa. Kweko kwatisikopriliwi gashi. Então, no momento em que eles descobriram, Pidaona hiyo pepe. eles começaram a usufruir daquele gás. Batoma kuipatisa basa. Começaram a explorar aquele gás. Batoma kuipatisa basa gashi. Mas desde o ano em que eles descobriram, Desde chake chinatisikopriliwa wene. se a memória não me falha, Minikoda duala. acho que foi em 2016, por aí, 17. 2017. Já passa aproximadamente 10 anos. Wapita pyaka pikulu. Mas segundo o que as notícias dizem, Ninga matosawangala notícia. dizem que eles ainda não usufruíram quase nada. Kulanga kudewani teshi natomewa zake chitapitu. Mas desde lá até então, Kila kwako teshi chino. existem pessoas que são ricos hoje. Kuna watu wanao kupuma lero. Pessoas que têm empresas hoje. Ana maimpreza lero. Pessoas com muito dinheiro hoje. Kuna watu wanakabili kujipa lero. Pessoas ricos hoje. Kuna watu wanapuma kakama lero. Por causa daquele gás. Na tambo ya petróleo hii. Mas a notícia diz que eles ainda não usufruíram quase nada. Yasalongera kutia zake patisa basi. Então, isso é que significa tesouro. Pepi ndipsalongo kuti ndipuma. Você tira dinheiro, parece que não está a tirar. Ukubusa dinheiro ninga ukubusa. Você está a tirar 1000 meticais, está a vir mais de 1000. Ukubusa bili nikubala ponto toshi. Tesouro é algo que você vai viver sem problema. Chichitu kutulela kagulisa sema tangwe. Você vai viver à vontade, sem problemas. Iyo mbuka vivere mandimo mwene. Os seus filhos vão viver à vontade, sem problemas. Nakanangu mpaka vivere mandimo mwene. Os filhos dos seus filhos vão viver à vontade, sem problemas. Atsukulu wako mpaka vivere sema tangwe. Quase toda a sua descendência vai viver sem problemas financeiros, Familia yako ina vivere simikona kana problema ya dinheiro. com base naquele tesouro. Na tangwe ya mfuma hii. Tesouro é algo que dura. Mfuma isatura. Então, este homem comprou uma machamba que continha o tesouro. Mamuna kula munda mashi munda muli mkakana mfuma. Se fosse ele revelou a verdade que continha naquela machamba, Baraka hii inakalongo. Bili binakumanene wemo. o dono da machamba não poderia aceitar vender a sua machamba. Dono munda barata irisa kulisa tai. É por isso que o povo que estava delegado Antu alikuwepo kukadelegado. não está a aceitar vender as suas terras para sair de lá. Kata ile kulisa mamiti yao kutebuki kweku. Porque eles sabem o que lá tem. Asatiwa kweku kunachi. Desde que iniciou o problema que lá está, Deji natoma matangwe. está-se a morrer muito lá. Kurukufia wakadelegado. Mas as pessoas sabendo que aqui está a morrer, Batiwa kutibuna tikufa. as pessoas ainda continuam vivendo. Antu bakala basi. Porque eles sabem aqui tem um tesouro. Kuna mfuma. Então este homem ele encontrou esse tesouro. Mamuna kumana mfuma hii munda. Este homem ele comprou uma machamba que continha o tesouro. Mamuna anataka kula munda kutokana mfuma ngati. E a Bíblia nos diz que esta é a parábola que o Senhor Jesus deu para
para seus discípulos. Mbuye apereka nina mafala kuna madisipu wake. Ele deu esta parábola Balona na sangani. em comparação com o reino de Deus. Pinalanda ni sana na kumwamba. Hoje nós temos que entender, Lero tisanga kutitiri pao. se nós estamos aqui, Ipe tilipano. é porque nós encontramos um tesouro. Na tabu ipe takumana tuma. Porque esta é a parábola Tabu hiyo ndiyo fala. em comparação com o reino de Deus. Idalandana na fulo kumwamba. O tesouro aqui referido Tuma inolongo é o leo. reino de Deus. Ndi kumwamba. O tesouro aqui referido Tuma inolongo. é a salvação. Kupulumusha. Então este homem Mamuna huyu. vendeu tudo o que tinha. Akuliza pensani mekakana O iye. que significa vender tudo o que você tem? Pisalongelani kuliza pensani bidaiza. Será que você precisa de vender a sua casa? Usafunika kuliza nyumbako. Você precisa vender o seu carro, sua motorizada? Ukuliza pensani bidaiwe. Você precisa vender os seus bens? Ukuliza pensani pili bidaiwe. É claro que não. Sipetu tai. Porque esta é uma parábola. Ishi ni fala. Então vamos entender esta parábola. Tendani na kipesesi fala. O que você precisa de vender? Usafunika ukuliza enchi. Você precisa de vender a vontade da carne. Usafunika ukulize. Pili pisachitao pia munyama. Você precisa de vender o pecado que você tem cometido. Usafunika ukulize pigado inachitaiwe. Nós precisamos de vendermos o pecado que nós temos cometido. Hivi usafunika tikulize pigado isachitefe. Tudo aquilo que nós temos feito a cada dia, Pili pinachitefe tia na tia. que nós sabemos que não agrada a Deus. Pili pinachitefe kutimbuya kata zaanabyo. Então são essas coisas, Ndipepi. são esses bens Ndipepi vitu vya que dini. nós temos Hivi tisalonga. que precisamos de vender Kuti tisafunika tipipulise. para herdar o tesouro. Pra kuti tiganyare mtuma O hii. tesouro é o reino de Deus. Mtuma ndufulo O kumwapa. tesouro é a vida eterna. Mtuma ndipeko kunabuya. O tesouro é a água eterna. Mtuma ndikukhala patsogolo pa Mulungu. Você pode ver que o mundo está doce hoje. Lokana lero mise ilipao. Os seus bens, você está valorizando mais os seus bens, Iyo nkatailila malingi ipiri pinaiwe. mais do que a salvação, Tiki kupulumuswa. mais do que o tesouro. Maji. Tiki mtuma. É porque você ainda não entendeu Iwe wazado pesesa. o significado do tesouro, Kwa dimomane kwa mtuma. o significado da vida eterna. Pisalongelanji sokolo kwa Mulungu. Porque quando você entender o significado do tesouro e da vida Iwe eterna, ungaintendele vianji mfume ya Mulungu. você vai vender seus bens, Unatukulize. você vai vender a vontade da carne, Unatukulize kufuna kwako kwa mnyama. vai deixar de pecar, Unaachia kunawa. porque você quer ter o tesouro, Iwe utafuna ukale na mchuma. porque você quer ter a vida eterna. Iwe utafuna kwili kusokolo kwa Mulungu. Este homem referido no Evangelho de Mateus aqui, Mabuda wale analoko kuivajala Mateo. ele entendeu uma coisa muito importante. Akuliza chitu chikulu kakama. Ele entendeu uma coisa muito importante, Pesala chitu chikulu kakama. que os bens que eu tenho Pili pina ile. não é nada com aquele tesouro que eu vi. Na wala pintu naye tikichire china kumanene Isso Mungu. que eu tenho que vender tudo que eu tenho Nipeku nikulise pensale pina ile. para ter aquele tesouro. Kutindendeka ikumane Tem mtuma. que deixar o meu pecado. Ndisiye kudawa. Não importa se você ama mais o seu carro, Nga tula kutiyo utafuna maniki não karwako. importa se você ama mais a tua casa, Oh, utafuna maniki nyumba yako ya barika. você precisa de vender essas coisas. Usafunika kulise bense. Você não pode amar o pecado. Iyo napati funa kudawa. Você não pode amar algo que não agrada a Deus. Iyo napati tairira chitu tumantu mbuya katsanzaya. Você precisa ter os bens materiais da vida eterna. Usafunika ukale na penseni vitu vya dini mashi. Você precisa ter a vida eterna. Usafunika ukale kusogolo kwa Mungu. Você precisa ter a salvação. Iyo usafunika utairi kupurumusha. Mas para você ter a salvação, Unakutia utairi kupurumusha. você precisa de vender o pecado. Ukulise kudawa. Você precisa de deixar o pecado. Usiye kudawa. Eu acredito que este homem, Nisataire mamuna huyu. ele queria tanto os seus bens, Akafuna mandimu mwene. mas não era possível ele ter os seus bens e ter o tesouro. Pianenza kutiakale na vitu penseni. Ali ele poderia escolher uma coisa. Afundu kutusangule chimozi. Então ele escolheu o tesouro. Etaia
e vendeu tudo o que tinha. nakuliza pensani vikakale. Igreja, nós precisamos de entender uma coisa nesta manhã, Church titiwe chintu chimodzi, que nós precisamos de escolher uma coisa. tisafune chintu chimodzi, Queremos o pecado tisafuna kudawa, ou queremos a vida eterna? o tisafuna kupulumutsa, Queremos nossos bens tisafuna pensani vinaife, ou queremos um tesouro? o tisafuna mchuma basi, Porque os seus bens vão acabar, pensani vinaife vinamala, mas o tesouro não vai acabar. mchuma ngabe mala. O pecado que você está cometendo hoje, Kudawa kuna chidaiwe, o pecado que nós temos cometido a cada dia, kudawa kuna chitepe, vai chegar um dia da sentença, inafika dia ya ndima mwene, um dia que Deus vai colocar um ponto final. dia kuti Mulungu anaoka kutilera pya mala. E ali, Pepo, as pessoas que abandonaram o pecado antu anatawa kudawa, vão tomar em conta da vida eterna, anati akala patsogolo pa Mulungu, vão tomar o seu tesouro. anati akala na olo. E onde você vai estar? Iwe unapadiriranji, Você que não aceitou de vender os seus bens, iwe unakonda kuliza bintu vyako, você que não aceitou deixar o pecado, iwe unakonda siya kudawa, você que não abandonou o bar, iwe unakonda tawa uivi, aonde que você vai estar? unaivira papi, Você não vai herdar a salvação, iwe ukapita ile kupulumusa, você não vai herdar a vida eterna, iwe ukapita na kupulumusa, porque você não teve a melhor escolha. natambiwa zisankula mwatimo mwene. Hoje o Senhor está nos convidando Lero mbuya kutichemera, para nós fazermos a melhor escolha. kuti tisankule chintu cha ndimo Se mwene. queremos o pecado ou queremos a vida eterna, Tisafuna kudawa, tisafuna ufulo se kumwaka. queremos os bens ou queremos o tesouro. Tisafuna bintu binaipe, o tisafuna apile, binakumanika. Hoje é o dia da igreja escolher. Leo ndiye chechi E usankule. para aqueles que já escolheram Kunale nesankula, e fizeram a melhor escolha, masankula mwatimo mwene. Deus abençoe seus vidas. Mbuya pakupeteni, Mas para aqueles que ainda não escolheram kunale zate asankula. e eles vivem a vida pecaminosa, Bakala bakadawa, ainda continuam a viver no pecado, bakala mwakudawa. esta é amanhã Matimesiano, de oportunidade para si, wapachwa de mtaba, oportunidade para sua vida, kuna mtaba unango, para você poder escolher. kutiwa usankule. Quer os seus bens Usafuna pile binaiwe, ou quer o tesouro escondido? usafuna mtumba inakoiwa, O tesouro escondido. tumba inakoiwa, O tesouro escondido. tumba inakoiwa, Diga comigo, tesouro escondido. tumba inakoiwa, Tesouro escondido. tumba inakoiwa. Igreja, eu entendo uma coisa muito importante aqui. Pepo kisapesera chintu chimodzi, O tesouro escondido estava num campo. tumba inakoiwa ikakankati mwa munda, O tesouro escondido não estava na vila. nekakhala kufira tayi, O tesouro escondido não estava na cidade. nekakhakwako kumarushu tayi, O tesouro escondido estava numa mata. ikakhala nkati mwa munda O kutanga, tesouro escondido estava num algo desprezível. tumba ikakhala nkati munango mwakupazwa, Estava num lugar desprezível. nkati munango mukakhala iyo mwakupazika kakako. Muitas das vezes, Kazinji kene, as boas coisas bintu vya dini, vêm de um lugar desprezível. pisakala nkati munango mwakupazika. As pessoas que nós desprezamos Antu anakupazefe hawa, são essas coisas, são essas pessoas ndi antu aneya, que talvez podem ter a chave da nossa vida. kuti anakhala namakiye, E podem ter a saída da nossa vida. bakhala makuka kwa makhalidwe ako. Aleluia, igreja. Amen. Amém, igreja. Amen. E muitas das vezes, Kazinji kene, as pessoas que nós desprezamos antu ale asatishipezalife, são essas pessoas ndi antu aneya, que Deus usa mbuya asadzodza, para uma saída da nossa vida. pakuti kubuka kwa ngumi watu, Como porta de saída da nossa vida. ninga msuwo wa makhalidwe athu, Como porta de saída dos nossos problemas. ninga msuwo wa mapropulemu athu. O tesouro Mtumba é algo de muito valor. ndi bintu chikulu kakamo, Estava escondido kuti tikadabisa num campo, munda numa mata. kutanga. Em nome de Jesus, amém? Amen. Mas está em Cabo Delegado, não está em Maputo. Iyo inaomba kazi ilipaka kukapitana kati, mas na wewe ni kapitali
dai. E este gajo quem foi colocou foi Deus. Malaika Mungu. Deus colocou este gajo lá Buya ike mweko iyo gaji. para nós entendermos uma coisa, Pra kudifu titiyo jintu shimono. que muitas das vezes Kazi ndigane. as boas coisas Bintu vya dini. vêm de lugares desprezíveis. Pisakala wakati munangu mapukazika kaka. Uma coisa que eu aprendo aqui Chintu chimono chisafunza ine bana. é que nós precisamos valorizar Yipi tisafunika ti pasi valori. não somente as coisas boas, Bintu vya dini basi tani. mas as coisas desprezíveis. Mas bintu vile vya kupazika. Nós precisamos de valorizar. Tisafunika ti pasi mbili. Nós precisamos de respeitar Tisafunika ti pilameze. essas coisas desprezíveis. Pepe bintu vya kutishpezariki. Porque às vezes eu tenho visto as pessoas desprezar os outros Tawana wanangu watu wanakumba katishpezana zao. por causa da sua aparência, Na tamu moto na muntu. por causa da sua forma de estar, Moto na kai, moto na por causa kurugaya. da sua maneira de viver. Moto na viperie. Às vezes nós temos desprezado as pessoas Katishpezana. desta maneira. Tepa. Mas Deus nos convida nesta manhã Buya tatichapana machimesiano. para nós respeitarmos essas pessoas, Pra kutitia nashpezana Antonella. para nós valorizarmos essas pessoas. Antonella te apasema valori. Porque Deus pode usar essas pessoas Buya nate tonda. porta de saída dos nossos problemas. Ninga suo wa makarilo atu. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amen. Então eu aprendo isso nesta palavra. Ino nisatairila pepe machimesiano. E ainda para acrescentar a nossa palavra, Ninga mwendo minitimizila mafala. ainda no Evangelho de Mateus, Pepo basi Mateo. no seu capítulo 19, capítulo 19, Mateo capítulo 19. versículo 16, Kumi na vitandatu. a palavra do Senhor diz o seguinte: um jovem rico recusa seguir a Jesus. 16. Certa ocasião, um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas Jesus lhe respondeu: por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Somente Deus é bom. Porém, se você quer ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Mas o rapaz lhe perguntou: que mandamentos? E Jesus respondeu: estes: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse ninguém falsamente, respeite o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ao ouvir aquilo, o jovem disse a Jesus: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta? Jesus então lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Dessa forma, você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. O jovem, porém, ouvindo aquilo, foi embora triste, pois era muito rico. Aleluia. Amém, igreja? Aqui já estamos a ver um fato real. Esta não é uma parábola. Em Mateus 13 nós vimos uma parábola. E já em Mateus 19 estamos a ver um fato real. A Bíblia relata o seguinte: que certa vez um certo jovem ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Ele disse: Senhor, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna?
E Deus diz o seguinte: Mbuya longa bati. se você quer ter a vida eterna, Kayuza funa ufulo kumamba. você precisa de obedecer os mandamentos. Yuza funika upele mandamentu. E o jovem perguntou ao Senhor Jesus, Chama fundisa. disse: quais mandamentos, Senhor? Mbuya ni bibi. Safunika kuti ni bibele. E ali Jesus começou a mencionar Yesu atoma na kulengeza. os tais mandamentos. Mandamentu ade. Disse: não pode matar, Nekakupa. não pode cometer adultério, Nekaita kwako. não pode roubar, Nekakuba. não pode acusar a ninguém falsamente. Não pode desprezar muito. Respeite o seu pai e a sua mãe. Rebeza babangu na mako. Ame seu próximo como a si mesmo. Funa zako nayo matusi mikana iwe. E este jovem respondeu a Jesus o seguinte: Mbuya kabia pala tena tepu. Senhor, Mbuya. eu tenho feito tudo isso. Pensando vinanga mtisepjita. O que mais me falta? Vinangu ni pipi. E Jesus disse o seguinte: Mbuya taila bati. você precisa de vender tudo o que você tem. Ukuliza pensando vina yule. Venda tudo e o dinheiro dê aos pobres. Uliza pensando. Kwa bili ni pasa chelengi. E depois me siga. Ngabao ni twele. E a Bíblia diz o seguinte: Mungu zonga tepa. o jovem Pale. ficou triste Akaanza kuchumbala. e saiu daquele lugar. Abuka pepo wakakana iye. Foi embora. Baenda bati. Ele não aceitou. Atitaila. O que nós aprendemos nessa passagem? Tisatailila afale. A Bíblia diz que o jovem, Mungu zonga jogu. ele disse que o que eu devo fazer bom para herdar o reino de Deus. Akuziza ndinachitaji kuti ndipire ufulo kumwana. Vamos entender bem este ponto. Tipesesere. O que eu devo fazer de bom para herdar o reino de Deus? Wadibuya ndichiteji kuti ndipireko kuzulu. Ele queria saber Akafuna ziwe. o que ele deveria fazer de bom Bintu vya ndimomani vikafuna kuti achite. para herdar o reino de Deus. Kuti aendepo ufulo. Vamos prestar atenção na resposta de Jesus. Tipesereni modonotere Yesu. Jesus disse o seguinte: Alonga bati. se você quer herdar o reino de Deus, Kayuza funambu kwile kumwamba. você precisa obedecer os mandamentos. Usafunika utaweze mitego. O jovem não queria herdar o reino de Deus, Pale nakafuna kuti aendepo dai kuzulu. mas o jovem queria fazer o que ele queria saber, o que ele poderia fazer de bom para herdar o reino de Deus. Tipipi vya ndimomani vikafuna kuti achite aendepo. Jesus respondeu: se você quer herdar o reino de Deus, Kayuza funa upire kuzulu. você precisa de obedecer os meus mandamentos, em outras palavras. Mbuya kalonga na misangani kuti usafunika upele pile vinafuneni. Vamos entender uma coisa, igreja. Tipesesi chitu chikuzi. Uma coisa é você fazer o bem para herdar o reino de Deus, Vinangu usafunika kuti pia ndimomani vinakuti uendepo kuzulu. e outra coisa é querer herdar o reino de Deus. Vinangu vya kufuna kupire kuzulu. Não basta você fazer o bem para herdar o reino de Deus, Yani basi chipo ndimomani kuti upire kuzulu asidai. enquanto que você não quer herdar o reino de Deus. Kwandili ukafuna ukali kwako ukaimbapo sana. Primeiro você precisa querer, Primeiro ufunde. você precisa querer Ufunde. herdar o reino de Deus. Ukalemu kwetu. E não se preocupar com fazer o bem para herdar o reino de Deus. Mukonda vinakubariki na kuchita ndimomani vinakuti upire kuzulu. No mundo atual em que nós vivemos, Maziko ino inapiperipe. existem muitas pessoas Aziti atu. que vivem pecando, Ata viveri makadawa. que vivem enquanto fizeram pacto com Satanás. Na viveri kukwanda atitana chungano na mimonyo. Eles fizeram uma união com Satanás, Atitana chungano. mas eles fazem o bem às pessoas. Iyo bakachita pintu vya dini kuna atu. Será que essas pessoas vão herdar o reino de Deus? Atwane anati akwili kuzulu. Fizeram um pacto com Satanás, Atitana unia uchungano kupatana na mimonyo. já venderam as suas almas a Satanás Akuliza moyo huyu kuna mimonyo. para ter dinheiro. Pakujakana kwa bini. E
eles fazem o bem às pessoas, iomba wasachita udini kunatu. será que essas pessoas vão herdar o reino de Deus? Ande anthu amene anapita kudzulu abale. Só porque eles fazem o bem? Anapitadi kudzulu chomwe wasaita udini. É claro que não. Ngabe. Então, este jovem, Paulo ele foi com o entendimento dele. nakunyerezera kwace. Ele foi ao encontro de Jesus com o entendimento dele. Aenda kaonana na Yesu nakunyerezera kwace. O que devo fazer de bom para herdar o reino de Deus? Vintu vya dini vinafunana kuti ndichite ndendemo kudzulu ine. Então, Jesus ele tem o entendimento dele também. Puya masabu kudzulu kwace. Se você quer ter a vida eterna, Kayo utafuna ukale na ufulo kumwamba. você precisa de seguir esses mandamentos. Usafunika utoerera mitemo ishi. Os meus mandamentos. Mandamento asa. Depois de Jesus mencionar esses mandamentos, Kama kubiwerenda. o jovem disse o seguinte: Para teira. eu já faço tudo isso. Puya pensani vipna nifundemo tusapichina kale. Então, já que Jesus Cristo é o dono dos mandamentos, Chaki puya ni mwanachiro wa pensani. Jesus ele tirou mais um outro mandamento para aquele jovem. Alusabatu nango mtemo na pale. E diz o seguinte: Baloka pale. se você quer ter a vida eterna, Sio utafuna kukareba kumwamba. já não vai fazer esses mandamentos somente, Na baba sitamento anayata. e não é somente fazer o bem para herdar a vida eterna, Na wachina basa dini kuna kutumbwile kudzulu. mas se você quer ter a vida eterna, Kayo utafunani kutumbwile kudzulu. eu como o dono desses mandamentos, Ninga kadamu wa pensani hivi. como dono desses mandamentos, Ninga kulukulu wa pensani hivi. então eu quero dar mais um mandamento somente para você. Tikupasi mandamento anamu kuna hiyo ba. E esse outro mandamento é o seguinte: Titereba. vá e venda tudo que você tem, Dogo. Watakakuliza pensani vile iwe. e o dinheiro tem os pobres, Kwa bilinene na mala kuliza basa hatu wakasoa. e depois me siga. Mabao titoe. Ali você terá a vida eterna. Pepo ni pepo panafunoka kana ufulo kumwamba. A Bíblia diz que ali você terá o tesouro. Pepo ni pepo panafunoka ona vitu vile vinaliswa. Jesus, como dono dos mandamentos, Ninga kalamu wa mandamento. deu mais um mandamento especial para esse jovem. Akasapoto. Palu mandamento anamu. Já que o jovem não queria herdar a vida eterna, Chakipala na akafulu kuti aende kwa kudzulu. ele queria apenas fazer o bem para herdar a vida eterna. Akakunotoa ni bwana mtimo mwane ngabaye. Jesus disse: não, não é assim. Sitebo ndani. Tenha calma. Imira. Você quer ter a vida eterna? Yuza kuno uendepo kudzulu. Jesus já sabia que eles obedeciam a esses mandamentos. Puya akabitulu via sikita pepe. Mas primeiro ele mencionou esses mandamentos. Atome mbatoaza vile msitike. Disse o jovem que eu já faço assim com esses outros mandamentos. Pepe vinalifuzema puya msitike kale. Então Jesus disse: você quer ter a vida eterna? Yuza kunapo upile. Você quer ter o tesouro? Yuza kunokale na fuma. Venda tudo que você tem. Eta ndogo wanakakuliza pensana vina iwe. O dinheiro tem os pobres, depois me siga. Ungaba kuliza pensana dinero pasa hatu wadasoa ungaba kwela. Ali você terá o tesouro. Pepo nanukale na tuma. Ali você terá a vida eterna. Pepo nanuone ufulo kumwapa. Aleluia, igreja. Amém, igreja. Escuta uma coisa. Pensasa de chibozi. Se você quer pedir ajuda a alguém, Iyo kaka kutufuna vidiri kitu unanzabu. você precisa estar pronto Iyo safunika usasa nyingine. para obedecer qualquer coisa que essa pessoa for a te falar. Usasa nyingine chitu chibozi kinafuna longa mutu uli. Se você acredita em mim Iyo sataidira kunaide. e vem ao meu encontro para me pedir ajuda, Kubara kunaide wakemba kitu. você precisa estar pronto Iyo safunika ukanjiriri. para obedecer qualquer coisa que eu for a falar, Pensasi vile vinafuna kutilongi. para ter a ajuda que você precisa. Na kunufasi vile vinafuna. Não vá ao encontro de uma pessoa pedir ajuda. Hapa ni balala na mutu. Você não pode ir ao encontro de uma pessoa pedir ajuda Hapa ni balala na mutu kukeba. enquanto que você não está pronto para seguir o que ele vai dizer. Kwani yo sisa
O jovem não estava pronto para seguir o que Jesus poderia falar. Mas ele só queria fazer o bem e herdar a vida eterna. Vamos entender uma coisa, igreja. As pessoas vão no curandeiro pedir ajuda. Mas quando lá chega, o curandeiro tem seus princípios. Ele diz o seguinte: se você quer ter isso que você precisa, se é filho, se é caro, se são as riquezas, se é o emprego, então ele vai te dar um princípio dele. Para você poder obedecer, para ter aquilo que você precisa. Se você aguenta cumprir, então ele vai te dar esses princípios e você vai seguir. Então este jovem, ele não aguentou os princípios de Jesus. É por isso que ele saiu daquele lugar triste. Nós precisamos de entender essa coisa. Queremos ter o que nós precisamos. Vamos ao encontro de uma pessoa pedir ajuda, mas com uma consciência. Qualquer coisa que ele for a me falar, eu vou seguir. Eu vou obedecer. Porque o que eu quero agora é isto. Não pode ir com um pensamento seu. Vai com a consciência que eu vou obedecer o que ele vai me dizer. Em nome de Jesus, amém, igreja? Aleluia! Este jovem é diferente com aquele homem que encontrou o tesouro. O primeiro homem encontrou sozinho e ele teve o entendimento. Mas este, o segundo, ele foi ao encontro de Jesus para saber como ter o tesouro. E Jesus lhe explicou para ter o tesouro o que tem que fazer. Então, não aguentando ele com o princípio de Jesus, ele não seguiu. Ele não obedeceu. Porque ele não entendeu o significado do tesouro. Ele não entendeu o significado da vida eterna. Ele talvez pensou que as suas riquezas são maior e melhor do que a vida eterna. Porque se fosse que ele entendeu como o primeiro homem entendeu, ele poderia sair também e vender tudo o que ele tinha. E o dinheiro poderia distribuir aos pobres para ter o tesouro, para ter a vida eterna. Então, já que ele não entendeu, é por isso que ele saiu daquele lugar triste, diferente daquele homem que saiu daquele lugar feliz. E embaixo deste versículo a Bíblia diz o seguinte, terminando: diz que o jovem saiu triste e foi embora, pois era muito rico. Deixa eu ficar um pouco fundo. O jovem era muito rico. Eu quero explicar um pouco o termo muito rico.
Quero explicar um pouco o termo muito rico. Explicar para o mundo que são grandes kupuma. Muito rico. Kupuma. Dentro de uma comunidade, Kati uma vila ou uma zona. nós encontramos a seguinte estrutura. Nós encontramos pessoas que, posso dizer que estão num sofrimento muito baixo. Estão num sofrimento muito baixo. E eu vou me atrever em falar de desgraçado. Existem pessoas que estão desta maneira, financeiramente desgraçadas. E para dormir em um lugar muito triste onde ele dorme. E existem outras pessoas que são pobres. Conseguem ter a sua machamba, conseguem fazer um pequeno negócio e conseguem comer. E existe outro que são ricos e eles têm uma vida equilibrada. Talvez tenham seu carro, tenham suas casas, pequenas empresas. Este é rico. Mas a Bíblia diz que este jovem não era desgraçado, não era pobre, não era rico, mas este jovem era muito rico. O que significa ser muito rico? Ser muito rico é ter muito dinheiro. Dinheiro é abundância. Não é apenas ter casas e carros. Muito rico não se resume aí, não. Uma pessoa muito rica tem a capacidade de comprar uma cesta básica para todas as famílias. É a pessoa muito rica. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa muito rica. Eu me lembro muito bem quando aconteceu o ciclone Idai em 2019. Em que muita gente sofreram. Depois de passar o ciclone Idai, vou falar exemplo de Nhamatanga, né? Houve uma associação chamada Fundação Sushi. E vieram ajudar todo o distrito de Nhamatanga. Eles ajudaram com um pouco de tudo. Distribuíram para quase toda a população de Nhamatanga. Quem foi que fez aquilo? São pessoas da China. Mas não é apenas uma pessoa que somente está em China, mas foi uma pessoa muito rica. É um senhor que já é velho, muito velho. Mas aquele chinês é muito rico. Aquele chinês é muito rico. E ele foi ajudando toda a população de Nhamatanga. E uma pessoa qualquer não ia fazer aquilo. Porque ele é uma pessoa muito rica. Uma pessoa muito rica,
é diferente de uma pessoa rica. Porque ser muito rico é ter riquezas em abundância. E veja só o que aconteceu. Desde que ele fez aquela doação, até então, aquela associação existe lá em Amatanda. E o que ele está fazendo? Existe uma zona lá em Amatanda chamada Pura, que é 7º bairro. As pessoas percorriam uma distância muito longa para ir ao hospital. Percorriam uma distância muito longa para ir à escola. O que ele fez? Construiu lá um centro de saúde. Um hospital, posso dizer, entre aspas. Fez um hospital. Fez lá uma escola primária. Fez lá uma escola secundária. Construiu casas para pessoas que sofreram com ciclone Idai, para dar de pôr. Quem foi que fez aquilo? É uma pessoa muito rica. Pessoas muito ricas têm esta capacidade. Então a Bíblia fala aqui que este jovem era um jovem muito rico. Ele tinha muitas riquezas. E ele viu: eu vender tudo que eu tenho, vender tudo isso. Eu não sei se a igreja já consegue imaginar a quantidade de riqueza que ele tinha. Imaginemos essa pessoa que tem a capacidade de fazer um hospital, de fazer casas, dar alimentação, pagar trabalhadores que estão lá a trabalhar, a construir esse hospital. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa muito rica. Então, este jovem era um jovem muito rico, em que a Bíblia refere. E ele pensou: eu vender todas as riquezas que eu tenho e o dinheiro dar aos pobres? Não, eu não vou fazer isso. Este homem só pode estar a brigar comigo. Este homem só pode estar a brincar com os meus sentimentos. Ele disse: não vou vender, e saiu daquele lugar triste e foi para a sua casa. Eu quero trazer um entendimento para a igreja, que talvez está na fase de desgraçado, talvez está na fase de pobre, talvez está na fase de rico, e ainda não chegou na fase de ser muito rico. Antes de você chegar nesta fase de ser muito rico, você precisa entender uma coisa: quando você chegar na fase de ser muito rico, você não está na fase de comparar as suas grandes riquezas com o reino de Deus. Você não está neste nível. Antes de você chegar neste nível, você precisa entender isso: que as suas riquezas não são mais valiosas com o reino de Deus. Você precisa entender isso. Eu estou muito triste com este jovem, porque ele não entendeu que as suas riquezas não são maiores e melhores do que o reino de Deus. Ele não entendeu. Se fosse que ele entendeu, ele poderia vender tudo o que ele tinha. Ele poderia dar dinheiro aos pobres. E ele poderia ter a vida eterna. Ele poderia ter o tesouro. Mas já que ele não entendeu, ele perdeu o tesouro. Ele continuou com as suas riquezas. Ele perdeu a vida eterna. Ele continuou com as suas riquezas. Ele perdeu a vida eterna. Igreja, nós temos que perceber: quando nós vamos à igreja, quando nós temos carro, quando nós temos casas, quando nós temos emprego, quando nós temos tudo o que nós temos na terra, isso tudo não é nosso foco. São coisas que nós temos aqui na terra para nos manter aqui na terra. Mas existe uma coisa que nós tanto precisamos, que nos levou de casa para este lugar, que é a vida eterna. Para você ter essas riquezas, existe alguém que te deu a vida
vida, que é algo muito importante do que as suas riquezas. Se fosse que este jovem entendeu que essas muitas riquezas que eu tenho porque alguém me deu a vida, ele poderia vender. Então, ele não pensou até este ponto. É por isso que ele perdeu a vida eterna. Estamos a falar do tesouro escondido. Falar de tesouro escondido é falar da vida eterna. O primeiro jovem, ele teve a vida eterna porque ele entendeu. Ele não valorizou os seus bens, mas sim valorizou a vida eterna. Valorizou o tesouro. Mas este segundo jovem, ele valorizou mais os seus bens e as suas riquezas do que a vida eterna. O que você valoriza hoje? Porque você pode dizer que eu não sou como esse jovem, eu não sou muito rico, eu não tenho nada, mas você tem alguma coisa que você tem. Tem talvez teu emprego, tem talvez teus filhos, tem seu marido, tem a sua esposa, tem os seus terrenos, tem a sua casa. Você tem o que você tem. Será que você valoriza mais a Deus? Será que você prioriza a Deus? Será que você prioriza a vida eterna, a salvação? Ou você valoriza mais os seus bens? É isso que você precisa de refletir e mudar. De priorizar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja. Amém. Falar de tesouro escondido é falar de salvação. Espero que a igreja já entenderam alguma coisa. Você pode não ter entendido tudo, mas alguma coisa você precisa de catar. Alguma coisa você precisa de tirar. Dentro desta palavra, tesouro escondido, salvação. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou na minha vida no dia de hoje. Esta palavra que vai nos levar à salvação. Esta palavra que vai transformar as nossas vidas. Esta palavra. Aleluia. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu não quero levar muito tempo para não vos cansar. Mas esta palavra que nós ouvimos hoje. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. E